O que é a nanotecnologia? Muito bem, excelente pergunta. Nanotecnologia é uma palavra feia, vamos dizer assim, que é a junção de duas, né, de nano e tecnologia. Tecnologia é você gerar técnicas para resolver problemas, vamos dizer assim, né? E nano é um tamanho, é uma escala, né? A gente sabe o que é o quilômetro, a gente sabe o que é o metro, e o nanômetro é você pegar 1 metro e dividir isso em 1 bilhão de partes. 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Exatamente. E essa é a escala de moléculas, é a escala de um pequeno conjunto de átomos. Então, ainda é um conjunto de átomos, não é só o átomo, que ainda Exatamente. é menor ainda. Ainda é menor ainda. Agora, professor, hoje no nosso dia a dia, aí, qual é a importância da nanotecnologia hoje, no tempo que a gente vive e para a sociedade que a gente está inserido? Certo. Vou te dar um exemplo, né? Quase todas as tecnologias que estão aqui sendo usadas para gravar esse programa têm um pouco de nanotecnologia, né? Os computadores que hoje são usados para a maioria das telecomunicações, das informações, todos eles são fundamentados em alguns processos que já têm escala de desenvolvimento técnico que está nessa escala nanométrica, né? E, por exemplo, hoje os smartphones que a gente tem às mãos, ele já faz parte dessa importância, do benefício da nanotecnologia para a gente? Sim, eles já fazem parte. Vou te dar outro exemplo. Você deve se lembrar quando os protetores solares apareceram, eles tinham fator 6, fator 10, hoje a gente já tem fator 60. Então, esse desenvolvimento da propriedade, por exemplo, do protetor solar de nos proteger cada vez mais do ultravioleta, isso também é feito por partículas que são de escala nanométrica. Nanométrica. Agora, professor, você disse aí sobre, então, os protetores solares, esses filtros solares aí. Como são, eu tinha feito essa pergunta, então agora vamos levá-la para o ar agora. Como são produzidos esses componentes, essas matérias para nanotecnologia, já observando esse tamanho tão pequenininho? Essa pergunta é muito interessante porque ela traz a grande construção dessa matéria, ela vem da química. E você sabe que química é uma disciplina muito antiga, né? A gente pode pensar na química até no chá que a gente toma para uma gripe, né? Ali tem processos químicos no nosso corpo e tal. Então, os processos de construção dessas partículas, elas, na sua maioria, elas são processos químicos controlados que vão gerar, então, essas estruturas no tamanho que você deseja. Agora, como caracterizar, como ali estabelecer ali o tamanho dessas partículas, identificar ali para esse nível de produção? Esta é outra pergunta interessantíssima, porque, na verdade, por que a nanotecnologia, se ela está relacionada à química, que é uma disciplina muito antiga, por que ela hoje está tão em pauta? A verdade é que os instrumentos que o ser humano tem sido capaz de produzir recentemente têm nos possibilitado acessar e caracterizar essas partículas de forma muito mais efetiva do que se fazia no passado com a produção de um chá, ou como eu falei. E isso está relacionado a controles que passam por diversos fenômenos, tá? Um fenômeno é o seguinte: tudo que a gente enxerga está relacionado à luz, né? Só que a luz, ela, da forma como a gente entende, ela é uma onda que se propaga e chega aos nossos olhos, só que essa onda é uma onda muito grande e não veria o átomo, ela não é capaz de ver o átomo. Só que hoje a gente já consegue fazer microscópios não ópticos, mas microscópios eletrônicos, que são compostos de ondas que têm suas oscilações em tamanhos muito inferiores ao átomo, e com isso você consegue fazer imagem hoje já de átomos com resolução a ponto de você ver átomos localizados muito próximos aos outros. Hoje essa tecnologia, ela já é presente, é uma realidade e acessível. Acessível. Agora, professor,
Vimos, por exemplo, o Brasil hoje, em algumas condições, por exemplo, remédios. Sim. Para o desenvolvimento tecnológico ali desses produtos, às vezes a gente pega a patente de fora. Sim. Parece que a nossa tecnologia, em muitos setores, ainda engatinha. Sim. A nanotecnologia versus Brasil, como que está? Você citou um exemplo que é interessante para pontuar A gente tem o desenvolvimento científico em universidades, vamos dizer assim, centros de pesquisa e em empresas. O desenvolvimento de fármacos até chegar, né, a virar um produto de prateleira, ele muitas vezes precisa de passar pelo desenvolvimento empresarial. E isso é uma coisa que ainda está muito em falta no Brasil. O desenvolvimento da nanotecnologia, da nanociência em universidade, ele por causa do histórico de estruturação das universidades brasileiras, que assim como toda tecnologia, as universidades também evoluíram muito, o Brasil tem hoje uma produção científica em nanotecnologia e em diversos outros campos muito robusto. Mas ainda falta para a gente uma conexão com o setor produtivo. Ainda não. E qual então seria esse desafio para estabelecer esse link aí, essa conexão, para alavancar de vez todo esse processo tecnológico, já se utilizando aí da nanotecnologia e tudo, para desenvolver no nosso país? Esse desafio ele é muito grande, tá, Serginho? Você tem que, os cientistas, eles têm que ter a preocupação de gerar um tipo de conhecimento que seja aplicável à sociedade. Os empresários, eles têm que ter a preocupação de melhorar a qualidade das suas empresas, dos seus produtos. E a sociedade, o governo e as nossas instituições, elas têm que prover os meios para que essa interação ocorra, né? São problemas educacionais, financeiros, políticos, econômicos, exatamente. Porque a gente está vivendo aí, por exemplo, esse tempo aí dessa transição completa aí no nosso país e onde a gente viu uma crise econômica desencadeada e vice-versa por uma crise política, né? Aquele ciclo aqui. E a gente vê também que o mercado empresarial, o mercado internacional, ele age e reage conforme as coisas vão acontecendo. Sim. Com aquilo que vivemos ontem, a confirmação do impeachment da presidente, a posse do Michel Temer, a gente já viu que algumas agências de classificação de risco já... Opa, peraí, vamos repensar a nota conceitual aí do Brasil. Certo. Isso mostra que tem gente querendo investir, precisa de ter esse aval. Certo. Esse tempo político, econômico também, isso concorreu, vou usar essa expressão, concorreu para de repente estar dando uma parada ou continua, porque os investimentos precisam para as pesquisas, para todo esse desenvolvimento. Há uma perspectiva também agora para esse tempo aí mudar, receber esses investimentos em nível de políticas públicas, de governo e também para alcançar o setor privado, as empresas aí? Olha, o tempo atual de crise econômica, ele certamente já atinge e vai atingir a educação e a ciência, né? Já tem deixado sequelas. Já, né, tem deixado. Professor? A gente vê isso no Brasil de forma quase cíclica, né? O Brasil, infelizmente, não só o Brasil, né? O mundo passa por crises e toda vez que tem uma crise econômica, isso gera problemas no país como um todo, vamos dizer assim. E a ciência, ela sofre porque as oscilações e as incertezas, elas destroem projetos de longo curso. E a ciência é majoritariamente um processo de futuro. Sempre vamos pensar a ciência, sempre considerando um ponto inicial, sempre médio e longo prazo, né? Exatamente. Não dá para se obter aquela condição de liquidez pensando nisso. Não dá porque não faz parte da natureza, né? O que você está realmente construindo sempre o amanhã. Para o desenvolvimento tecnológico, aí a gente vê, por exemplo, ali nos Estados Unidos, né, o Vale do Silício como sendo esse polo, né, onde nasceram essas grandes empresas. A nanotecnologia, ela
tem esse berço, ela tem esse polo onde, assim, que hoje está mais desenvolvido, é uma referência para vocês aí, busca de orientações, de onde? O Vale do Silício, muitos frutos da nanotecnologia saíram de lá, tá? Mas não só, né? Hoje em dia, a nanotecnologia, a nanociência, ela está em quase todos os institutos de pesquisa do mundo, universidades, empresas, porque é tido como uma tecnologia de controle que vai impactar a nossa vida, não só na questão de saúde, de fármacos, mas nos mínimos detalhes, né? Num filtro melhor contra a poluição, em todos os aspectos. Então, hoje isso está no mundo inteiro, em todas as instituições. Já é uma realidade, a gente não pode falar que é uma ciência de futuro, já é uma ciência do presente. Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.